Paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, mais um estudo sobre o livro de Salmos. Hoje é o dia do Salmo 71. Vamos adorar a Deus, glorificar a Deus nesse momento, que Deus possa estar entrando aí na sua casa, que Deus possa estar te abençoando e falando com você nesse momento, amém? Vamos orar. Eu quero orar por você para que o Salmo 71 possa falar ao seu coração. É o que eu digo sempre, ler a Bíblia é bom. Agora, permitir que a Bíblia leia o nosso coração, este é o propósito de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, revela-nos o Salmo 71. Fala aos nossos corações, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Que a Tua palavra, que é poderosa, graciosa, imbuída pelo Espírito Santo, possa produzir salvação, libertação e milagres. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Se fosse dar aqui um tema para o Salmo 71, que são muitos versos, né? São 24 versos. Qual tema que nós poderíamos dar para o Salmo 71? Pastor André. O tema nós vamos abordar essa noite é sobre o desabafo, né? Desabafo é um tema muito importante, a gente tem que saber com quem desabafar, na hora de desabafar, o momento certo para a gente desabafar. Esse salmo, o salmista, ele estava fazendo um desabafo para Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que Deus não se esquecesse dele. É esse tema que nós vamos abordar esta noite. E é interessante notar que a fase mais difícil da nossa vida é o que Davi estava passando no Salmo 71. Ele estava com aproximadamente aqui no Salmo 71, com 70 anos. 70 anos. E no seu desabafo, ele diz para Deus no verso 5, Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que tiraste-me do ventre da minha mãe. E o meu louvor será para Ti continuamente. No verso 9, Davi diz, Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando for acabando as minhas forças. No verso 18, Davi repete, Agora também quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, não me desampares, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então, Davi aqui, pastor André, estava idoso. E Primeiro Reis, no livro de Primeiro Reis, mostra este relato, Davi já idoso, e no último capítulo, no último capítulo de 1 Crônicas, e Davi estava sendo traído pelo seu filho Adonias. É interessante notar que ele já tinha sido traído pelo seu filho Absalão. Tinha sido traído pelo seu filho Absalão, quando ele tinha 60 anos, já meio idoso. Agora com 70 anos, o seu filho Adonias. E o pior ainda, o seu general Joabe. E os sacerdotes também que estavam ali em volta de Davi. O traíram. Tentaram abandoná-lo. Por isso que ele está dizendo aqui, ó Deus, não me abandones. Agora na minha velhice. Não me abandones na minha velhice. Porque eu estou sendo traído pelo meu filho Adonias, pelo general, pelos sacerdotes, ó Deus. Agora que estou de cabelo branco. Estou de cabelos brancos, estou velho, não me desampares, ó Deus. Nós queremos falar com você um pouco sobre desabafo. Por favor, o pastor André vai falar sobre desabafo e nós vamos responder. E você que está em casa também, você pode analisar junto conosco o que é desabafo. Então, pastor Nelson, a gente estava analisando aqui o Salmo, qual que é a melhor forma da gente desabafar? Qual que é o melhor momento? Qual que é a melhor forma para a gente desabafar? Então, o desabafo
Davi aqui, ele está desabafando diante de Deus, porque ele não tinha ninguém para desabafar. Estava sendo traído pelo filho Adonias, filho mais velho, sendo traído pelo seu general, sendo traído pelos próprios sacerdotes. Então o desabafo aqui de Davi foi diretamente para Deus. Diretamente para Deus. O pastor Nelson, outra forma também, todo desabafo é um pedido de ajuda? É um pedido de um conselho? Como que a gente tem que abordar nesse momento? É muito interessante, você tem que entender a hora que você precisa desabafar. E é interessante notar que você tem que saber com quem desabafar. Com quem desabafar. Você vai desabafar com alguém menos experiente do que você ou com mais experiente do que você? Olha, temos que analisar. Tem pessoas, pastor André, que desabafam com qualquer um. E isso é perigoso. Tem pessoas que desabafam na internet, no Facebook, no WhatsApp também. No Face, olha aqui. Que ignorância, né? Eu brinco sempre, em vez de falar ignorância, eu falo ignorância. Tem gente que desabafa no Facebook. Tem gente que gosta de mandar recadinhos, fazer desabafo no Facebook. Mandar indireta, é a famosa indireta, né? A famosa, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, não desabafe pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes sociais, por favor. Procure alguém para você desabafar. A Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado do que? Irmãos. Provérbios capítulo 18, 24. Procure alguém da sua confiança, alguém que é amigo de verdade, para você desabafar. Vamos a outra pergunta? O pastor, qual fase do problema que a gente pode desabafar, que a gente deve desabafar? Tem o início, no meio, no fim? Porque depois já aconteceu, né? Não tem mais como desabafar. Mas qual que é a melhor fase que a gente faz, que a gente fala, que a gente procura alguém para a gente desabafar? É interessante notar, pastor André, que as pessoas, a princípio, elas ficam constrangidas em desabafar. Elas não têm ninguém para desabafar, têm dificuldade de confiar em alguém. Aí o problema vai se agravando. O acúmulo, né? Vai acumulando o problema. O problema vai se acumulando. O problema vai se acumulando. Então, qual que é o ideal? O ideal é pedir ajuda, socorro, já na fase inicial do problema. Porque eu sou pastor, acontece às vezes na igreja, a pessoa me procura quando o problema já explodiu. Se tivesse me procurado um profissional, uma psicóloga, um profissional da área de saúde, no início do problema seria mais fácil. Seria mais fácil a solução. Então o que nós aconselharíamos você a fazer no desabafo? No início. No início, tenha coragem e procure alguém para desabafar, alguém para te ajudar. Então tá bom. O pastor Nelson, no desabafo, a experiência de vida do aconselhador faz a diferença? Uma pessoa que está pedindo, com uma pessoa que está clamando ajuda? Com certeza. Você não vai desabafar com alguém menos experiente do que você. O ideal é você desabafar com alguém que já teve fases na vida, que talvez tenha até passado fases na vida que você está passando agora. Agora, é muito importante, você que vai ouvir, você saber ouvir. Não atropele a pessoa que está desabafando, não atropele. Tem muita gente que atropela. A pessoa quer ser ouvida, quer conversar. E aí, o aconselhador que está ouvindo, ele já atropela. Não, olha, você tem que ter paciência para saber ouvir. Para saber ouvir. Agora, é óbvio que Davi aqui, ele estava desabafando com Deus. Está desabafando com Deus. Mateus capítulo 6, a partir ali do verso 6, por ali,
A Bíblia fala, Jesus orientando, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e desabafe com Deus. Desabafe com Deus. Tem muita gente, pastor André, que pensa que desabafar com Deus é pecado. E não é pecado desabafar. O que é pecado? Murmurar. O que é pecado? Reclamar. Ficar reclamando, murmurando, procurando culpados. Não. Você pode desabafar como Davi fez. Você pode desabafar como Davi fez. Não me rejeites na minha velhice. Davi, pastor André, estava dizendo aqui no verso 5, 6, no verso 9, no verso 18, que ele tinha tido experiências com Deus desde quando era criança, quando jovem, e agora quando idoso. Nós não podemos ignorar as nossas experiências anteriores. Davi estava dizendo aqui que Deus o socorreu quando ele tinha sido jovem, quando ele era criança. A vida inteira de Davi, praticamente, né? A vida inteira. O Salmo 37, verso 25. Davi, ele conta para todos nós essa experiência. No Salmo 37, verso 25. A sua experiência de vida. O que está escrito? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então Davi está dizendo sobre a sua experiência, olha, fui moço, fui jovem e agora sou velho, e nunca vi a sua descendência. Então, meu irmão, minha irmã, olha, o mesmo Deus de Davi é o seu Deus. Ele está acompanhando você, ele está vendo a aflição do seu coração. Paulo teve essa experiência em Gálatas capítulo 1, verso 15. Gálatas capítulo 1, verso 15. Paulo diz a respeito também desta verdade. Ele desde criança, desde o ventre da sua mãe, Gálatas capítulo 1, verso 15. Gálatas capítulo 1, verso 15. Vamos ler, por favor. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, desde quando? Desde o ventre. E agora, o Salmo 139, a partir do verso 13, olha a experiência ainda do salmista. A experiência do salmista no Salmo 139, a partir do verso 13. Já estamos terminando, mas preste atenção nesta revelação do salmista Davi. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Continua. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Continua. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. O que Davi está revelando aqui? No verso 17, no verso 16, o livro de Deus. A sua vida está escrito no livro de Deus, desde que você nasceu. Desde que você nasceu, a sua vida está escrita no livro de Deus. E Deus está guardando você, guardando a sua família. Então, entenda esta verdade. Entenda esta verdade. A experiência do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, verso 15. Jeremias também teve essa mesma experiência no capítulo 1, no verso 5. Então, desde o ventre, Jesus te conhece. Ele sabe da sua vida, Ele conhece o seu coração e Ele quer dar vitórias para você e também para a sua família. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, contempla-nos agora. Contempla agora o teu filho, a tua filha. Contempla agora, Pai, cada coração.
Contempla agora o desabafo de cada coração. Contempla agora, Pai, cada aflição, cada angústia e dá livramentos agora. Envia socorro dos céus agora. Jesus amado, quando crianças, quando adolescentes, quando jovens, quando adultos, quando idosos, o Senhor tem cuidado de nós. Cuida, Pai, do teu filho. Cuida agora da tua filha. Em Cristo Jesus, com gratidão, oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.